nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Comece a sentar, vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém. Meus amados, eu quero cumprimentar todos na paz do Senhor. Amém. Vamos falar o Salmo 193, já vai vir a tela. A tela já vai aparecer, você canta junto. Se tu minha alma Deus glorifica e não refere em sua
Aleluia, glória a Deus. Convido a igreja a se pôr de pé, irmãos, para nós fazermos leitura devocional da palavra do Senhor. Salmo de número 46. Já faz uns dias que Deus tem colocado esse salmo no meu coração. Quero convidar aqui o pastor Djalma para fazer essa leitura em nome do Senhor Jesus. Salmo de número 46. Amém. O salmo dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Salmo 46, conforme anunciado pelo pastor Ronaldo, que tem como epígrafe a fé perfeita em Deus. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude
e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra! Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. Quantos querem receber oração nessa noite? Você que está na internet também, coloque a mão no seu coração e você vai ser abençoado, abençoada no santo nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite memorável, onde o Senhor tem marcado aqui um encontro, ó Deus amado, poderoso com a Tua igreja. Ó Deus, aqui estamos para adorar o Teu nome. O Teu nome já tem sido louvado nesta noite. A Tua palavra tem sido lida, meu Pai querido. Essa palavra que declara que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Nós apresentamos aqui o pastor presidente dessa obra, pastor Lucreto Oliveira. Te apresentamos a missionária Ângela, meu Pai. Te apresentamos as congregações, meu Deus querido. Te apresentamos aqui, meu Pai, o pregador desta noite. Te apresentamos aqui todos os pedidos de oração, há vidas que aguardam o Teu socorro, que pedem pela Tua misericórdia. É assim que oramos e Te agradecemos no santo e glorioso nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Pode ser palavra. Amém, irmãos. Vamos continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, porque diz a palavra do Senhor que Ele habita no meio dos louvores. Ele já está aqui no nosso meio, já pude sentir a sua presença. Amém, irmãos? Então abre sua boca, glorifique o nome do Senhor, vai exaltando, vai louvando, e você vai sentir o que eu estou sentindo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Não tenho todas as respostas.
Deus me informou. Subir ao céu, ser tua presença, ser meu lugar, no mais profundo mar, nunca poderei te ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me soltas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida. Deus abençoe, obrigado. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe o pastor Júlio. Logo mais nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor com o nosso pastor. Amém. Nesse momento nós queremos recolher as ofertas, os dízimos na casa do Senhor. Amém, em nome do Senhor Jesus, que faz parte também de você cultuar o nome do Senhor. Irmãos, não me lembro se eu já falei aqui na última minha pregação, que eu preguei aqui numa quinta-feira, mas uma coisa estava me incomodando muito, que era o meu dízimo, e eu quero relatar aqui para os irmãos. E sempre que nós que trabalhamos autônomo, sempre você está com dinheiro, recebendo, e o que eu fazia? Eu pegava, separava o dinheiro lá na caixinha, que eu tenho uma caixinha lá só para uma reserva, né, vamos dizer assim. E só que, desculpa que eu vou falar, dava aquela dor de barriga que você ia lá e tudo você pegava. Assaltava, obrigado, irmão, ele assaltava a caixinha, que era o meu dízimo. Isso daí Deus ficou me incomodando muito. E Deus sempre falava no meu coração e me mandava lá para Malaquias, um texto muito conhecido, que você conhece, que diz a palavra assim, do Senhor lá em Malaquias: roubará o homem a Deus? Era o que eu estava fazendo. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso me incomodava muito. E eu e Evone sempre temos isso daí, sempre que quando nós recebemos, pegamos, já tiramos o que era do Senhor. Vamos fazer a Evone, que com ela é Deus, ela gosta de ofertar, dizimar no dia da ceia. Qualquer culto, se eu estiver lá, já dou meu dízimo do Senhor
Porque tem uns que falam assim, eu vou pagar meu dízimo. Não é pagar, irmãos. Dá o dízimo daquilo que o Senhor te propôs durante o mês, os 100% você vai viver de 90%. 10% é para o Senhor, 90% é seu para você fazer o que você quiser. Então eu sempre ficava me incomodando aqui, e esse texto aqui, quem me roubará esse? E aí vinha uma outra pergunta no meu consciente, que o Espírito Santo de Deus sempre me cobrava: fazer prova de mim. É uma outra coisa, irmãos. E quando eu comecei a fazer isso daí, a irmã Sueli falou assim, roubar a caixinha, parece que vai virando uma bola de neve na nossa vida. Você começa a atrasar uma coisa, atrasa outra, documento de carro, isso e aquilo, conta de luz, conta de água, de celular, e assim vai. Irmãos, como diz lá o profeta, põe a tua casa em ordem. Eu coloquei a minha casa em ordem, pastor Djalma, graças a Deus. Como que eu fiz, irmãos, para vencer esta luta espiritual? Porque é uma luta espiritual que nós passamos. O que eu fazia? Agora, todo o pagamento que eu recebo, já vou lá e pix para a igreja. Toma, pastor Júnior, é meu dízimo. É meu dízimo, pastor. Vou lá e é meu dízimo. Eu vou lá aqui e pastor, é meu dízimo. Se for 1, 3, 4 vezes no mês, não interessa. Eu estou dando o que é para Deus. O que é meu, o que é de Deus é Deus. E Deus tem nos abençoado de uma forma toda especial, grandemente. Não tenho mais o que reclamar. Comecei a fazer isso aí já faz uns 4, 5 meses. E Deus tem me abençoado, irmãos. Estou contando isso como um testemunho mesmo, que eu sei que tem bênção aqui, tem irmãos que foram abençoados, né, irmão Fábio? E futuramente vão contar o que Deus fez. Então, irmãos, oferte na casa do Senhor. A casa do Senhor é terra fértil. Nós só colhemos quando nós semeamos. Se você não semear, como que você vai plantar? Se o agricultor tem lá não sei quantos alqueires lá, eu vou plantar milho, e ele fica lá na casa dele só olhando lá a terra e vendo lá o dia passar, então ele lá e jogar uma sementinha, tratar a terra, passar o arado, ir lá tratando a terra, colocando adubo, semear lá uma sementinha de milho lá, não vai dar seu milho, irmãos, não vai dar espiga, irmãos. Por quê? Porque ele foi negligente. Então semeie na casa do Senhor, e eu creio que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Domingo a irmã Lucidava contou aqui, pegou aí um carneiro aí da reforma da igreja, e Deus tem abençoado a vida dela 3 vezes mais do que ela pagou no carneiro. Um serviço que ela fez, a mulher pagou 2 horas de serviço. 2 horas não, de serviço, pagou 3 vezes mais do carneiro que ela tinha pego aqui para ajudar na obra do Senhor. Quando nós fazemos na obra do Senhor, o Senhor nos abençoa. Você que pode nos contribuir na casa do Senhor, temos aí a chave Pix, o nosso CNPJ 47 462 411 1000 ao contrário 62. Amém? Tem o QR Code também nos bancos. Amém? O irmão vai passar a salva, temos o envelope. Contribui na casa do Senhor, e creio que Deus é poderoso para te abençoar. Portas vão se abrir. Eu creio no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, a tua igreja vai ofertar na tua casa. Abençoa cada irmã que vai depositar na salva a sua oferta, seu dízimo. Senhor, aquele que vai fazer por transferências, Senhor, na maquininha, ó Pai, abençoa grandemente. Repreenda o espírito devorador, repreenda o migrador, não deixe o pão de cada dia faltar na nossa mesa. Eu te peço, ó Pai, a tua bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem vou fazer na maquininha vai frente a Deus.
Quero apresentar dois visitantes que estão nos visitando nessa noite. Felipe, fique em pé, Felipe, para que todos conheçam. E Débora, bem, nós somos nossos vizinhos aqui da irmã Merenciana, número 78? 38? Hã? 38, somos nossos vizinhos aqui. Como costume, vamos receber nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe muito. Amém? Deus abençoe, Fábio. Vai lá fazer assim a gentileza por Felipe, lá em nome do Senhor, irmão Douglas também. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor. Tem a responsabilidade de estar orando nessa noite, pregando nessa noite em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, teu servo vai, ó Pai, usar a tribuna para ministrar a tua palavra. Usa, Senhor, o teu servo como canal de bênção, como instrumento nas tuas mãos, assim como o Senhor já tem usado, Pai. Nós oramos, Senhor, que o nosso coração possa estar aberto para ouvir a tua palavra, e o nosso coração possa, Senhor, querido, assimilar aquilo que o Senhor quer, ó Pai, conosco. Abençoa grandemente em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar os irmãos a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no segundo livro de Crônicas. Quero aproveitar e cumprimentar aqueles irmãos que estão acompanhando o culto pelas redes sociais, e depois, logo mais, a gente vai orar por todos, inclusive aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, ou se você acessou o culto gravado, né? Está gravado, você está assistindo. No livro das Crônicas, meus irmãos, capítulo 25. Esse texto tem martelado na minha cabeça. Aí umas 2 semanas eu quero compartilhar com os irmãos esse acontecimento da palavra de Deus. Segundo Crônicas 25, nós vamos começar a ler pelo verso 5. Nós vamos ler do 5 ao 10. Segundo Crônicas, capítulo 25, do versículo 5 ao versículo 10. Todos encontraram isso? Diz assim a palavra de Deus. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo o Judá e Benjamim. E o numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300 mil escolhidos que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Versículo 10, para encerrar. Então separou Amazias as tropas que ele tinham vindo de Efraim, para que fossem ao seu lugar. Pelo que se acendeu sua ira contra Judá,
e voltaram cada um ao seu lugar em ardor de ira. Amém. Até o verso número 10. Meus amados, como é triste a pessoa que não consulta a Deus para fazer as coisas e tem aquela fé circunstancial. É a fé quando as coisas vão dar certo. Quando ele vê que as coisas estão indo certo, aí a fé dele é grande. Ele já percebeu que as coisas vai dar certo. Esse rei de Judá, lembrando que aqui a essa altura da história, a essa altura dos acontecimentos, o reino dividido, certo? O reino do norte se chamava Israel, com a capital em Samaria, 10 tribos. E o reino do sul se chamava Judá, porque a tribo de Benjamim era pequenininha, e então a Judá ela absorveu. Nós tínhamos um país que tinha 2 nomes: reino de Israel e reino de Judá. E pelo que eu entendi, pelo que eu já li, eu quero aqui consultar o professor Djalma, pelo que eu entendi, pelo que eu já percebi, pastor Djalma, os reis de Israel foram piores que os reis de Judá. Foram mais, deve dar mais trabalho. Irmãos, é muito complicado. A Bíblia, irmãos, ela trata com problemas nossos da atualidade. As pessoas não têm paciência de ler, não têm paciência de procurar, não têm paciência de escutar a palavra de Deus. Mas a Bíblia trata de problemas nossos da atualidade. Aqui não é outro caso diferente, que nós vamos, nesses poucos minutos, tratar desse assunto entre nós. No primeiro versículo do capítulo 25, nós temos a seguinte informação. No primeiro versículo do capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeodã de Jerusalém. E fez, presta atenção, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Meus amados irmãos, ninguém serve a Deus pela metade. Ninguém serve a Deus assim: eu acho que eu vou entrar no céu, eu acho que eu sou crente, eu acho que eu entendo as coisas de Deus. Não, a gente não serve a Deus pela metade, irmãos. O Salmo 37, ele é bem claro: entrega o teu caminho ao Senhor. Não é a metade do seu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Que caminho? O caminho do seu casamento, o caminho das suas finanças, o caminho da sua vida profissional, o caminho dos seus estudos, o caminho da tua saúde, o caminho da tua família. É esse caminho que ele entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não é metade do caminho. Não se serve a Deus com o coração, só se serve a Deus, só lida com Deus com o coração inteiro. Então no primeiro versículo aí de Crônicas 5, nós já temos, no versículo 2, já temos que Amazias, ele era reto aos olhos do Senhor? Era. Mas não o coração inteiro. Tem gente, irmãos, que ele vai só ter um limite com Deus. Ele vai ter tem coisa que ele prefere fazer. Tem coisa que ele prefere ministrar. Tem coisa que ele prefere tocar. Nunca me esqueço de uma irmã que nós tínhamos aqui na igreja. Ela lutava contra um casamento que estava à beira de se desfazer. Ela era nova, a irmã Anja conversando com ela, conversando e orando, e falando para ela que Deus ia dar vitória. Tinha problemas com o esposo, mas infelizmente essa irmã não aguentou. E um dia ela chegou na irmã e falou assim: olha, eu estou indo embora, não estou aguentando. Porque a pessoa não aguentou. Ela falou: eu estou indo embora, nós vamos realmente nos separar. A irmã Anja sempre. Então, ela deu uma resposta muito difícil de ouvir, né? Até aqui, uma coisa, até aqui eu ouvi com Deus, aqui por diante não vou mais, não consigo mais. Ninguém serve a Deus, irmãos. Jesus falou assim: que ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir o coração. Um coração dividido não serve ao Senhor, né? Não está na presença de Deus. Tem que se acreditar, tem que crer, tem que ser fiel a Deus.
em tudo. E o rei Amazias, ele foi esse homem. Nós temos um exemplo nessa história aqui em Crônicas 25, de que nós enxergamos uma fé circunstancial. O que ia acontecer? Ia acontecer uma guerra, ia acontecer uma batalha. Então, o que Amazias fez? Amazias, ele tomou o exército, ele pegou os homens de Israel, nós lemos no capítulo, versículo 5, de 20 anos para cima, ele numerou o povo, então ele tinha gente com ele. Ele tinha um exército com ele, para entrar em batalha. Muitas vezes nós vamos às nossas pelejas, nossas demandas, problemas que enfrentamos, a gente tem conteúdo, tem reserva. Mas a gente confia, a gente prefere, o homem é falho, o homem prefere confiar na sua experiência pessoal, na experiência profissional, na experiência de anos, porque quanto mais o tempo passa, mais a pessoa se acha autossuficiente. Não, eu vou enfrentar. Eu já fiz isso uma vez, eu vou enfrentar. Minha mãe me aconselhava, amém. Minha mãe aconselhou, amém. Minha mãe aconselhou. Eu já vi isso acontecer, eu vou conseguir enfrentar. E as coisas não são bem assim. Não se esqueça, irmãos, que o pastor Djalma acho que pegou isso comigo, ou um desses dias aqui. Não se esqueça que Davi, quando ele ia para a batalha contra Golias, o rei Saul, querendo ajudar, ofereceu a sua armadura para Davi. E a armadura não serviu. Não dá para viver da experiência dos outros. A armadura era de Saul. Saul era alto, já era adulto, era um homem grande, era um homem já maduro, mas Davi não. Davi era novo, era jovem. E ele colocava aquela armadura naquele jovem, então ele não conseguiu andar, a armadura não serviu. Era uma armadura? Era uma armadura resistente? Era uma armadura que protegia? Era, mas não servia para Davi. Às vezes eu escuto experiências que me edificam, experiências que me ensinam, experiências que me alertam, mas eu, na hora de ir para a peleja, a coisa é comigo, a coisa é com você. Cada um tem a sua experiência. E Amazias foi esse homem. Ele precisava entrar em batalha. Ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Mas nós temos uma informação aqui no versículo 2: não com o coração inteiro. Então, a outra metade do coração era uma metade que desconfiava de Deus. Eu já falei isso aqui várias vezes. É muito difícil, muito problemático quando a pessoa desconfia de Deus. Não sei não, melhor a gente parar aqui. Melhor procurar uma coisa, outra coisa, certo? Irmãos, confia nele, tudo fará. Entenda o teu caminho, Senhor. Confia nele, não está escrito assim, e quem sabe, pode ser, talvez. Não, confia, é afirmativo. Confia nele e ele tudo fará. Não é mentira, não é um papo furado. Na Bíblia não tem letra morta na Bíblia. Não tem letra morta na Bíblia. O texto é fiel e retrata aquilo que Deus quer para nós. Muito bem, ele pegou esses homens e foi para a guerra. Só que para se garantir, para ter uma reserva, ele foi lá nas tribos de Efraim, de Israel, e contratou quantos homens? 100.000 varões, a soldo, ou seja, ele pagou para ter uma reserva. Ele já tinha gente com ele. No versículo de cima, o versículo diz assim: e número daí para cima achou 300.000 escolhidos. Ele tinha 300.000 homens para batalha de Judá. Mas ele foi lá na tribo de Efraim e pegou 100.000. 100.000, né? 100.000. Eu vou me garantir. Vai que dê errado.
Quem sabe? E aí, irmãos, a gente às vezes faz isso e a gente procura texto bíblico para justificar a nossa falta de fé. Jesus falou para quem ser prudente, construir a casa na rocha, entendeu? Ele usa texto bíblico para refrescar a mente dele, para ele ficar de boa com a mente dele, entendeu? Porque aqui tem uma lição. E o que aconteceu? A Bíblia fala de um homem de Deus, no versículo de número 7. Nós temos que aprender, eu tenho que aprender a dar ouvido ao homem de Deus. O homem de Deus é uma pessoa, Deus é uma mulher de Deus. Às vezes nós temos que aprender a dar ouvido ao pastor, aquele que prega. Eu falo às vezes aqui na terça-feira, nós estamos em ensino bíblico, faz 58 anos que desse púlpito sai palavra. No auditório tem gente doente, tem gente desesperançada, tem gente com depressão, tem gente ansioso, tem gente infeliz. Não precisa ninguém falar nada, não precisa sentar. Desse púlpito sai palavra para abastecer o aljava de todos. O bálsamo vem para todos. Um sai curado, o outro sai feliz, o outro sai com a resposta, o outro sai com esperança, o outro sai edificado. Às vezes eu não estou doente, mas estou preocupado com uma situação. Às vezes eu não estou desempregado, mas está acontecendo um problema em casa. E o Espírito Santo, que som os corações, ele vai visitando os corações através da palavra. Então não pode confiar de Deus. Deus sabe o que faz. Eu contei outro dia aqui, depois eu falei para o pastor Djalma, faz umas 2, 3 semanas isso. Eu estava me preparando para ir para o culto da liberdade. O irmão Lorival agora me ligou, relatando um problema que aconteceu aqui na igreja, que eu fiquei muito chateado, fui embora preocupado. Eu fui dirigir um culto, lá na liberdade. E eu fiquei pensando, como é que nós vamos resolver isso agora? Como é que eu vou contar para o pastor Cléber uma coisa dessa? E agora, como é que eu vou contar? Como é que eu vou fazer? E eu preocupado, não falei para a Márcia, fiquei aquele negócio no coração. Falei, Jesus, vai ter que dar saída. Eu não quero sair desse negócio. Como é que eu vou fazer? Às vezes, irmãos, uma pessoa que está fora do problema, ele teria até saída. Existem saídas materiais para as coisas, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e as coisas materiais se discernem materialmente. Aí nós estamos lá no culto, o culto começou, cantando com louvor, o pastor Djalma, e o pastor Djalma nunca faz isso que eu vou falar agora, nunca ele faz. O pastor Djalma assumiu o culto na liberdade e falou assim, irmãos, existe alguém que precisa receber uma oração, vamos orar. Vamos orar, vamos ficar, vamos orar. A pessoa era eu, irmão. Acalmar o coração, aquietar, falou, Jesus dá saída. E Jesus nos deu a saída. E alguém, e se eu contar, eu vou parar por aqui, e se alguém ouvir a saída que Deus deu, a pessoa que é incrédula, que tem crente, que ele é crente, ele é incrédulo, ele não é crente, ele é incrédulo. A pessoa que é incrédula, ele vai falar assim, mas essa foi a saída? Foi, irmão. Foi a saída que Deus deu. Lá em Jeremias, Deus falou assim para Jeremias, desce na casa do oleiro, e lá eu vou te fazer entender o que eu quero. Ele pegou, chegou na casa do oleiro. Sabe o que o oleiro estava fazendo? Está fazendo o que ele sempre faz. Ele está fazendo um vaso sobre rodas, que tinha um pedal embaixo, né? O negócio ficava rodando, ele fazendo um vaso. O incrédulo, ele fala assim, olha, eu vi aqui para ver isso aí. Ele sobe com esse patinete rodando aqui, esse negócio, para ver isso aí, eu vim em casa. Lá perto da minha vida, então não é coisa isso aí. Crente, irmão, falando essas coisas. É a saída que Deus dá. Davi saiu a peleja, consultou a Deus, e o Senhor perguntou, se eu sair em peleja, eu vou vencer os filisteus? Deus falou, sai em peleja, que eu vou dar os filisteus na tua mão. Davi saiu, venceu os filisteus. Beleza. Passado o tempo, os filisteus vieram de novo. Davi poderia falar assim, eu não vou nem consultar Deus, porque já sei a resposta. Eu vou sair da peleja. Não, ele consultou de novo a Deus.
Se eu sair em peleja, o Senhor me dá os filhos na mão? Ele falou, não, tu não vai sair. Você vai dar a volta por trás das árvores e vai esperar o barulho na copa das amoreiras. Ah, por que ele não pegou as coisas dele, a espada dele, a sacola dele e foi lá? Ele era homem segundo o coração de Deus. Ele podia ter ido embora. E tem gente que faz negócio que não precisa nem consultar Deus. Já fiz uma vez. Deus falou, não, você não vai sair não. Você vai dar a volta por trás e vai esperar. Aí, olha só, meus irmãos, a gente tem que prestar atenção nas pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Pastor Lorival, o Lorival já contou isso várias vezes, ele conta o nome dele. O Lorival conteve em Israel, o guia levou ele, porque o Lorival ouviu pregar essa mensagem. Aí o Lorival estava lá em Israel, aí o guia falou assim, para, fica quieto. Fica silêncio. Ó, escuta. Esse aí, ó, é o barulho na copa das amoreiras. Elas batiam no fruto. Passaram 3.000 anos, irmão. Está lá, eu vou ter que ler. As pessoas pensam, irmãos, que Deus brinca com o nosso sentimento. Não, é verdade. A Bíblia fala assim, aquele que crê, que ele se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador dos justos propósitos. Agora, você pode fazer pela tua cabeça? Pode. Porque Amazias fez na cabeça dele. Pegou o exército, foi no vizinho, contratou gente. Vamos garantir. Para não passar vergonha. O homem de Deus falou com ele. Versículo 6, né? O homem de Deus falou com ele assim. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo, presta atenção, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim, porque essa era a tribo que ele tinha procurado, os filhos de Efraim. Não deixa não. 8. Se porém fores, versículo 8, se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja, ponto e vírgula. Deus te fará cair diante do inimigo. Já pensou, meu favor? Porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Por que tem pessoas, irmãos, que vai fazer as coisas erradas? Puxa, mas eu orei tanto a Deus, eu pedi um sinal de Deus. Não, você pôs na sua cabeça subjetivamente que aquele sinal era de Deus, porque você queria aquele resultado. Aí ele põe o pastor. Pode procurar um psicólogo que vai falar alguma coisa. Viu? Ele põe na cabeça daquele resultado positivo. Aí, só que o homem de Deus falou assim para ele, Deus não está com Israel. Você quer ir? Então você se esforça. Porque Deus pode fazer cair, pode dar vitória, mas também pode fazer cair. E quando as coisas dão errado? Eu nunca me esqueço do Betel, pastor Tião, quando eu tive educação cristã, nunca me esqueço dessa frase. A professora que deu aula para nós na matéria de educação cristã, uma vez ela pôs a gente contra a parede. Ela falou assim, me diz uma coisa, irmãos, quando que uma coisa é de Deus, e tudo obreiro sentado, seminarista, líder de departamento, dirigente de congregação, conta uma coisa para vocês, o que vocês acham? Quando vocês julgam que uma coisa é de Deus? Aí não sei quem respondeu, ela completou a resposta do aluno. Então, quando deu certo, é de Deus. Quando deu errado, é do diabo. Aí todo mundo ficou. Por quê? Porque nem todas as coisas que dão certo é de Deus. E nem todas as coisas que dão errado é do diabo. Só que aqui, o profeta avisou o rei. Rei, não faz isso. E aí, irmãos, nós já estamos caminhando para o final. Aí pensou o que todo mundo falaria. Ele fez um investimento. No versículo 7, no versículo 9, olha o que o rei falou. E disse a Amazias, o homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Eu gastei dinheiro.
Eu pus. E agora? O que eu vou fazer? Irmãos, esse é o preço que se paga por fazer as coisas sem consultar Deus, sem esperar o sinal do Senhor. Não é para ter feito isso. Ele não precisava de 100.000 homens mais. Se Deus estava com ele, e ele se submetesse à vontade de Deus, Deus daria a vitória para ele, como ele tinha feito no passado. Você acha que um garoto rodando uma funda com uma pedra na mão vai botar um gigante no chão? Você acha? Você acha que um homem sozinho ia matar 1.000 homens com uma queixada de burro, batendo o osso dos outros? O que Sansão fez? Ele pegou um pedaço de osso no canal e ele deu ossada em todo mundo, matou todo mundo com uma queixada de burro. Deus é Deus. Só que a gente acha que esse milagre está na Bíblia, olha que legal está na Bíblia, né? Não vai acontecer da mesma forma, vai acontecer conforme o nosso contexto aqui, no nosso contemporâneo. Aí o homem de Deus falou assim para ele: não vá, se fores, fique sabendo que Deus é contigo para dar vitória, mas Deus também pode fazer cair, pode fazer essa. E se ele cai? Com 300 mil homens cai. Então o versículo 9, para nós seguirmos no final, diz assim: o que se fará por você ter prata que desce nas tropas de Israel? Ele disse o homem de Deus, a famosa frase: mais tem o Senhor te dar do que isso. Eu acho que Amazias, ele queria que o homem de Deus falasse assim: olha só, eu acho que Amazias, o rei Amazias, eu acho que ele esperava ouvir o seguinte do homem do profeta: faz o seguinte, conversa com eles, tem que pegar pelo menos metade do dinheiro para não sair no prejuízo. O que se fará dos 100.000 talentos de prata que eu rendei? Se fosse hoje, irmão Douglas, ele ia falar assim: olha, quem é? Negocia com eles. Quem sabe você pega 50 mil? Como é que vai fazer? Não, o profeta falou assim: mais tem o Senhor para te dar do que isso. E aí ele dispensou as tropas. E no versículo 10 foi revelado o coração desses homens. O que tinha no coração desses homens? Olha que se eles saíssem para a batalha. Vamos lá. Então separou Amazias as tropas que ele tinha vindo de Efraim para que fossem ao seu lugar. Mandou eles embora. Pelo que se acendeu a sua ira contra Judá e voltaram para o seu lugar, em ardor de ira. Os homens ficaram nervosos. Olha, eu não preciso mais de vocês, pode ir embora, tá? Vocês daí de Efraim, a gente resolveu que nós vamos guerrear só nós aqui. Esses homens tinham um coração mau, eles foram embora com ardor de ira. Tanto é que eu não vou ler, mas o final aqui da história, eles foram lá em Judá e bateram em umas mulheres, assaltaram as cidades, tomaram os despojos. Não era gente de confiança, não era gente boa de andar. Mesmo pagando, entendeu? Não ia dar certo. Ou seja, no meio do percurso, irmãos, o homem de Deus corrigiu o curso de uma história que podia ser ruim. No meio do curso, do acontecimento, o homem de Deus falando, ele corrigiu. Mas ele ficou no prejuízo. Mas o prejuízo é fruto da desobediência, da falta de consultar a Deus. Nós já temos a informação que ele era reto perante o Senhor, mas não de coração inteiro. Foi fazer precipitado, sem consultar Deus, não orou, não esperou Deus falar, não esperou Deus se manifestar a ele. Ele era rei de Judá, ele sabia da história que Deus já tinha feito. Tinha homem de Deus na terra. Então que alguém não fala esse homem de Deus. Se ele era um pastor, se ele era um profeta, se ele era um missionário, se ele era uma pessoa da corte, só fala que ele era um homem de Deus. Então ele pergunta para ele, o rei pergunta para ele: o que você fará do Senhor? E ali, irmãos, é real a nossa vida. A pessoa vira e fala assim: a pessoa ouve, dê concórdia, mas e o dinheiro que eu já dei? E agora? O dinheiro, pastor Eli? E o investimento que eu fiz? E o dinheiro que eu já dei, pastor? Eu já dei meu nome lá, como é que fica? E agora? Como é que vai ficar a situação? Então, o homem de Deus dá a saída para ele: mais tem o Senhor para te dar
do que isso. Esquece isso aí. E aqui para esquecer tem que ter fé também. Essa situação, irmãos, acontece com a gente, no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso lar, na nossa empresa, no nosso local de trabalho. Mas a lição vivida por Amazias é uma lição que nós temos que aprender. As coisas não são feitas assim. Eu fico muito preocupado, muito assim, temeroso, quando a pessoa vira para isso. Eu escutei várias vezes, né? Vira para mim e fala assim, ou para mim, ou para o pastor Lutero, já aconteceu. É muito comum, uma pessoa vira para o pastor e fala assim, mas lá na nossa empresa, nós estamos conversando as coisas de Deus. Lá na nossa empresa, a gente faz assim, assim, assim. Mas a gente não está conversando sobre isso, não. Nós estamos conversando as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Lá no. Isso aí, pastor. O pastor está com conversa séria. É questão ministerial. É questão espiritual. Aí é a pessoa que ele enxerga só o palpável. O secular. Secularizado é a coisa que é tangível. Mas aí nós temos que fazer assim, assim, assim. Irmãos, se fosse assim, o profeta, ele não daria esse conselho. Ele ficava quieto. Mesmo porque Amazias, 300 com 100, ele tinha 400 mil homens com ele. Ele ia vencer essa batalha. Só que como Deus, presta atenção, Deus não divide a glória dele com ninguém. A minha glória não darei a outro. Aí a pessoa, o crente não entende que para atender o propósito de Deus, presta atenção, o propósito de Deus tem que ser atendido. Então, para atender o propósito de Deus, as coisas vão ter que ser feitas conforme o plano de Deus. E a pessoa acaba falando o seu plano. E Amazias, ele montou o plano dele. E você quer que eu fale uma coisa para você com sinceridade? O plano dele para mim é até bom. 300 mil homens. Ele pegou todo o Judá. Vamos no vizinho pegar mais. Vou pagar 100 mil. 100 mil talentos de prata. 100 talentos de prata. 100 talentos de prata. Olha só o coração dele quando estava nas coisas materiais, irmão. Mesmo o homem de Deus falando, olha como o coração dele estava nas coisas materiais. O que eu vou fazer com 100 talentos de prata que dei? A mulher era o rei, deu porque quis. Por que não consultou o Senhor? Ele fez aquilo. A advertência do profeta, só cuidado, que Deus também faz cair, viu? Irmãos, Deus faz as coisas erradas. É difícil a gente admitir? É difícil de admitir. Porque a nossa cultura, a gente só admite que Deus bonzinho, que as coisas dão certo, que vai ter cura, que o negócio vai funcionar direitinho, que não vai ter problema. Irmão, quinta-feira eu estava vindo para o culto aqui, eu estava atrasado já, eu não estava correndo, eu tinha conversado com o pastor Ronaldo. A mulher bateu no meu carro, entrou de frente do meu carro, não estou por ouvido. Acabou, eu ia para cá com o bonito com o pastor, sabe, não vou mais, eu estou de frente do meu carro. Mas posso confessar uma coisa para você? Com sinceridade, eu estou no ponto, mas eu sou um diante de Deus. Eu fiquei chateado, mas não perdi a paz. Não perdi a paz. Em tudo, Deus tem um propósito, para tudo. Aí, no dia seguinte, o marido dela já falou comigo. E hoje, o seguro dele já falou comigo. Agora, eu não vou arrancar os cabelos da cabeça, irmãos. Certo? Porque quando você faz por sua conta e risco, a gente fica nervoso, você fica chateado, você fica irado, você não sabe o que fazer, você não sabe o que você faz com o 100 talentos de prata que você deu. Mas quando você está no propósito do Senhor, isso não é privilégio meu, é qualquer crente isso. Aí não consulta Deus, certo? Aí lá na frente, ele não consultou Deus aqui quando começou o negócio. Mas lá na frente, ele quer que Deus, então, e ele fala, aí ele procura 2 Crônicas 20. Ele quer ler 2 Crônicas 20, quer 2 Crônicas 20, nessa peleja, não tereis que pelejar. Aquilo não é para qualquer situação. Não cria problema e você consulta a Deus. Deus vai dar a resposta.
resposta às vezes numa palavra, Deus vai dar a resposta no sonho, vai usar um homem de Deus para falar com você. Agora, o segredo já está bem aqui no começo do texto, quando informa que Amazias, ele não ia inteiro, com sinceridade na presença de Deus. Qual foi o resultado disso? O resultado disso é que depois ele descobriu que os homens não valiam para eles, eram irados, homens maus, quer dizer, mesmo ele pagando, ele podia ter problema. Meus amados, que a palavra dessa noite, ela possa ter edificado sua vida. Nós vamos daqui a pouco orar por vocês, você pode voltar para casa confiante na resposta de Deus. Muitas vezes a resposta de Deus pode até não agradar. Eu acho, irmãos, que a gente não sabe o rosto do rei. Talvez o rosto do rei deve ter ficado muito alegre quando o profeta falou isso. Olha, não vá, Deus não está com o povo de Israel, viu? Não vá. Se o senhor for na batalha, então se esforça, viu? Se esforça, porque o Deus que dá a vitória também vai deixar cair. A pessoa fala, como é que ficou a cara do rei? Será que ele ficou a cara boa? Será que ele gostou? É que ele perguntou. E agora? Mas o que eu vou fazer com o investimento que eu coloquei? E o tempo que eu perdi, pastor? Deu trabalho, e isso, eu fui lá, tive que fazer aquilo. A pessoa começa a justificar. E a resposta que eu tenho para você é que o profeta falou: mais tem o Senhor para te dar do que isso. Que Deus abençoe você. Que a palavra dessa noite possa te edificar na sua fé. Eu possa ir crente. Jesus falou: eis que estou convosco de vez em quando, certo? Não, todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe vocês. Deus, escrever, chamar o pastor João para orar aqui pelo óleo. Hoje nós vamos ungir, o Antônio prepara a fila. Amém, em nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós colocamos agora esse azeite aqui diante da tua presença, porque nós vamos usá-lo para ungir o teu povo, meu Pai, em nome do Senhor. Ó Deus amado, na medida que nós estivermos administrando esse azeite, que haja cura, renovação, visitação poderosa do teu Espírito sobre a vida do teu povo. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, forma uma fila aqui para você receber a oração. Venha crer nas promessas do Senhor. Venha crer na cura para a tua vida.
Nós vamos orar aqui com o Espírito de oração que você tem enviado ali na frente, que tem chave, que tem de tudo aqui. Espera para o Ronaldo chegar e nós vamos interceder juntos nessa noite em nome de Jesus. Santo, vem cá, já vamos orar aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos apresentar aqui esse cesto que é colocado constantemente aqui diante da tua presença, aqui diante do teu altar. Os teus filhos, as tuas filhas, do lado de pé, colocam aqui chaves dos seus automóveis, das suas residências, chaves talvez até de estabelecimentos comerciais. Meu Pai, em nome do Senhor, nós queremos pedir a tua bênção sobre a vida dos usuários dessas chaves, meu Pai, que eles sejam honrados, meu Pai, honra mesmo, meu Pai, a fé, a fidelidade, a confiança dos teus filhos ao colocarem essas chaves aqui nesse cesto. Ó Deus, que eles sejam guardados, livrados de todo mal, abençoados no nome de Jesus. Amém. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, unimos a nossa fé, colocamos, ó Pai, as nossas mãos, Senhor, perante este vaso, meu Salvador, contendo aqui, ó Pai, um caderno, com pedidos, grande Deus, de oração. Muitos deles, meu Pai, um pedido, meu Senhor, de socorro, a qual só o Senhor, meu Pai, sabe distinguir, meu Pai, o grito, a lágrima. Tu conheces, ó Deus querido, a vida, meu Senhor, de cada pessoa, meu Deus, que enviou aqui, Senhor, o seu pedido, grande Deus de oração. E a tua palavra diz, Senhor, se colocássemos nossas mãos, papai querido, que o Senhor é aquele que realiza, grande Deus, o milagre. Por isso, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e a tua graça, meu Deus, que a unção, meu Pai, do teu Espírito, meu Senhor, alcance cada vida nesta noite e dê vitória em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos chegando perto do culto. Deixa eu dar os avisos bem rapidinho. Amanhã nós temos uma vigília, uma reunião de oração das 11 da meia-noite, a última sexta-feira do mês. E tem louvor, tá? Tem palavra. Você entra, escolhe um lugar para você ficar.
Nós vamos estar apresentar nossa família, apresentar nossa vida espiritual do Senhor, nossa igreja, amém? Você se derrama na presença de Deus, das 11 à meia-noite. Alguns irmãos querem vir, então falam assim: pastor, mas eu não sei como é que eu vou fazer para voltar, como é que eu vou fazer? Não, a gente está, eu estou de carro, o irmão não está de carro, a gente está de carro. A gente, alguma irmã me procurou, pastor, não sei como é que eu vou fazer para voltar, não vem. A gente deve, é só uma vez por mês, às 11 à meia-noite, estaremos na presença de Deus. Amém? E no domingo nós estamos com o nosso culto da família, às 18 horas. Nesse momento, pastor, está terminando de orar. Nesse momento, nós vamos orar com o pastor Lucas. O pastor Lucas manda bem de saúde, queria fazer uma oração específica. Os irmãos já oraram, os irmãos já apresentaram o pastor Lucas. Esse é o motivo da ausência do pastor Lucas no culto. Quero agradecer aos visitantes, Deus abençoe por estar conosco essa noite. Pastor Ronaldo, você vem aqui, eu quero que você olhe para o pastor Lucas. Apesar que o pastor já me apresentou, o pastor Lucas, a ausência do pastor Lucas hoje no culto é o seu estado de saúde, irmãos. Os irmãos sabem que o pastor Lucas, o ano que vem, daqui uns 6 meses, o pastor Lucas completa 85 anos. Ele já não tem uma saúde tão robusta. Apesar de com a idade, não vou levar vocês não lembra isso, ele está robusto na sua idade. Nós vamos orar especificamente pelo pastor Lucas agora. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento queremos te apresentar o anjo da igreja. Senhor, visita nesse momento aonde ele estiver, Pai. Entra, Senhor, naquele quarto, naquela sala, toca, Senhor, nos rins, repreenda toda infecção, repreenda todo mal, Senhor, tudo aquilo que não procede de ti, ó Pai. Toca na cabeça, planta nos pés, repreenda toda dor, ó Pai. Senhor, tu sabe, tu conhece a necessidade dele nesse momento. Nós oramos e pedimos ao Pai a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, diante de ti apresentamos todos os internautas e pedimos a ti no nome do Senhor Jesus, Pai. Livra, Senhor, abençoa cada irmão, a cada irmã que tem assistido o culto pela internet. Renova suas forças, abençoa sua família, aumenta o número de salvos pela internet. Pai querido, nós repreendemos toda enfermidade, aquilo que não vem do Senhor, e declaramos consagrado a ti todos os internautas, no nome do Senhor Jesus. Pastor Ronaldo está me lembrando aqui, sábado, 18 horas, jovens. Sabe o que eu preciso falar para vocês? Hoje é a última quinta-feira do mês, hoje é dia de ação de graças. Ninguém fala isso. O Halloween, todo mundo lembra. Importamos aquela bobeira, mas a dia de ação de graça, a igreja brasileira não comemora, infelizmente. É um feriado nos Estados Unidos maior do que Natal. Mais valioso, e hoje foi dia de ação de graças, né? Que possamos ser gratos a Deus por tudo. Ó, eu sou grato por tudo. É uma festa que se une a família, né? Eles têm um motivo, desde o século XVII eles comemoram, na quarta quinta-feira de novembro. Tentaram implantar aqui no Brasil, né? Através do dono do Bradesco, que ele era presbiteriano, eu me lembro, eu era garoto, tinha dia de ação de graças. Você lembra? Fazia aquela festa, nós lá. Então se você não sabia, quarta quinta-feira de novembro é o dia da ação de graças. Vamos agradecer? Senhor, eu te agradeço, a Deus, nesse momento, por todas as nossas vitórias alcançadas por ti, pelo culto, pelo louvor, pela palavra, pela comunhão. Agora leva o teu povo na tua paz, guardando todo mal, todo perigo, todo acidente das ruas da cidade. Acampa o teu anjo ao redor dos teus filhos, guarda. Dá-nos uma noite de paz e um sono reparador. É assim que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Daí, despede com a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos na paz do Senhor. Amanhã, 11 da noite, a vigília.